Bem-vindos à segunda live 2021, promovida pela Sociedade Paulista de Reumatologia. Hoje o tema é pulmão e antifibróticos na esclerose sistêmica. Eu gostaria de agradecer pelo convite, principalmente ao Dr. Marcelo Pinheiro, e pela participação de todos vocês que estão aqui nos acompanhando. Eu sou a doutora Cristiane Kaiser, sou médica reumatologista da disciplina de reumatologia da Escola Paulista de Medicina e estou aqui junto com a doutora Ana Paula Lupino Assad. Ela é médica assistente, também reumatologista, faz parte do ambulatório de esclerose sistêmica da USP, do HC, aqui de São Paulo. E juntas nós vamos fazer um bate-papo sobre doença pulmonar intersticial na esclerose sistêmica, com ênfase nos novos paradigmas de tratamento, principalmente agora com a aprovação do nintedanib, que é o antifibrótico para o tratamento dessa manifestação. Então, acho que todo mundo tem dúvidas de quando usar essa medicação, qual é o benefício de se usar, e é isso que a gente vai discutir aqui, junto com, claro, todas as coisas que são importantes, desde screening, como seguir esses pacientes e o uso dos outros imunossupressores. É importante quando a gente fala de pulmão e esclero, enquanto a gente aguarda as perguntas, lembrar que a fibrose pulmonar é uma manifestação muito frequente na esclerose sistêmica. Até 80% dos pacientes podem ter alteração na tomografia. Se a gente rastrear esses pacientes, até 92% deles podem ter alteração em biópsia pulmonar. E o mais importante é a principal causa de óbito. Então, 1/3 dos pacientes hoje vão a óbito por fibrose pulmonar. Diante disso, é muito importante a gente falar de screening e diagnóstico precoce. E aí eu passo a bola para a doutora Ana Paula para ela falar um pouquinho sobre como a gente deve fazer o screening, quais são os fatores de risco associados à doença pulmonar intersticial na esclera. Oi, boa noite para todas que estão assistindo a live. Queria agradecer o convite da sociedade, do Dr. Marcelo. É sempre um prazer falar de esclero. Vamos ver se nesse desafio se eu vou ajudar a responder as perguntas, né? Bom, em relação ao screening, a gente sabe que é uma das principais medidas que melhora a mortalidade, o tratamento precoce e o screening, né? E toda vez que a gente fala de screening de qualquer doença, a primeira coisa a saber é quem são os pacientes que estão sob risco para a gente se preocupar mais com o screening, né? Então, na esclero, a gente sabe que os pacientes com esclero 70 têm mais risco de doença pulmonar, né? Não só de ter a doença, como de ser uma doença mais agressiva e de maior progressão. Os pacientes com idade mais avançada, com doença difusa, esses são os principais fatores de risco, né? E para esses pacientes é essencial a gente fazer o screening. Com o quê? Prova de função e tomo. E aí entra uma outra discussão se é prova de função ou tomo, ou prova de função e tomo. Existem várias teorias, mas o que a gente tem que saber é que a tomo é o padrão ouro. Então, por quê? Porque a sensibilidade da prova de função chega a 70%, o valor preditivo negativo chega a 70%. Então, a gente perderia alguns diagnósticos que a gente faz pela tomografia que a prova de função tem uma sensibilidade menor. Então, para todos esses pacientes de risco, principalmente nos primeiros 5 anos de doença, que é o momento que tem mais fibrose pulmonar, esses pacientes têm que fazer tomografia e, se possível, prova de função. A prova de função ela vai ter um papel importante, principalmente se a gente analisar o conjunto de dados que ela nos dá. Então, CVF, DLCO e capacidade pulmonar total. Não adianta a gente ficar olhando só CVF ou só DLCO, a sensibilidade é mais baixa e se a gente olhar o parâmetro isolado, né? Bom, então, resumindo, paciente com doença precoce, esclero 70 positivo, nos primeiros 5 anos de doença, precisa ter tomografia e prova de função. Com que intervalo? Depende também, né? Então, o paciente tem mais risco de progressão, pelo menos anual, de semestral a anual. Para o paciente que tem menos risco de progressão e não tem alteração na tomografia, aí a gente pode, para evitar radiação, talvez só fazer a prova de função depois dos 3 a 5 primeiros anos de doença.
É isso mesmo, Ana. Em relação à tomografia, só frisar uma coisa óbvia, mas às vezes nem tanto, que é a questão do raio-x, né? O raio-x é um exame muito grosseiro, na verdade, e pouco sensível para o diagnóstico de pneumopatia intersticial. Então, hoje a recomendação é realmente fazer tomo, que é o método mais sensível, para todos os pacientes, pelo menos uma tomografia na primeira avaliação. E depois você pode seguir esses pacientes realmente com prova de função, que é um exame que não é invasivo, é mais barato, e principalmente a espirometria, sem difusão, ela está mais disponível na maioria dos serviços. E aí a gente tem uma pergunta aqui do Dr. Rodrigo, que pergunta sobre o papel da espirometria sem a difusão de monóxido de carbono. É, duas coisas, né? Primeiro, esse doutor Rodrigo aí é muito bom, sempre faz perguntas muito interessantes. Obrigada pela participação. Para quem não sabe, a gente é irmão, tá? A outra coisa, você falou do Eu não raio-x. falei sobre nome para não desconfiarem. Não, 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 é importante. Com certeza, deve ser ele. Duas coisas, do raio-x e a outra coisa, às vezes as pessoas esperam sintoma, né? Então, não pode esperar sintoma. Bom, isso é um screening, né? Então, a ideia é que venha antes dos sintomas mesmo. Em relação à prova de função sem difusão, eu acho que ele me pergunta isso porque a conversa bastante sobre isso, que é uma dificuldade de fazer prova de função com difusão, por vários motivos. Um de acesso, em São Paulo tem no Sírio, no Einstein, no Fleury, no HC, às vezes na Paulista acho que tem também, né? Na Santa Casa, mas é um aparelho que exige mais, às vezes, manutenção, que quebra, que precisa da espirometria. Então, muitas vezes a gente não tem o DLCO disponível. A maioria dos estudos usa o CVF como, que é a capacidade vital forçada, como parâmetro de resposta. Então, assim, não é que não dá para fazer uma espirometria simples, dá para fazer. O CVF tem bastante valor também, principalmente a evolução do CVF. Então, esse paciente, ele tinha um CVF, uma queda maior que 10%, a gente considera significativo, né? Se esse paciente conseguiu fazer a espirometria direito, o segmento do CVF desse paciente é importante. Então, para quem não tem disponível a difusão, somar o dado da tomografia, o piora de sintoma e a evolução do CVF já é bastante importante, já é suficiente para a gente decidir tratamento. Com certeza. A maioria dos serviços, na verdade, não tem difusão, apesar de, claro, ele agregar muito. Mas só a capacidade vital forçada já é um parâmetro, como a Ana falou, é o que é utilizado no mundo inteiro, em todos os ensaios clínicos, como endpoint primário, e está muito associado à mortalidade, né? Então, aqueles pacientes que têm uma capacidade vital forçada muito baixa, menor que 70%, assim como uma extensão na tomografia de acometimento maior do que 20%, são os pacientes que a gente considera como tendo uma doença mais grave, com risco maior de evolução e necessitando de tratamento, né, Ana? Outra coisa legal que a Ana falou é em relação aos sintomas, né? Realmente, a gente não espera o paciente ter sintoma, a gente faz screening para diagnóstico precoce. Mas se ele tiver sintoma, isso tem que ser muito levado em consideração. Porque às vezes a gente não valoriza, né? O paciente chega com falta de ar, com uma dispneiazinha, ele acha que é porque está descondicionado, e a gente sempre tem que valorizar, porque pode sim ser um sinal de piora de uma intersticiopatia. Acho que um dos principais sintomas, assim, que às vezes a gente fica tratando como outras coisas, principalmente que o paciente tem refluxo, né, é tosse seca, né? Então, tosse seca eu acho que a gente valoriza pouco, porque pode ser do refluxo, pode ser sinusite, pode ser um monte de coisa, e às vezes e às vezes é a pneumopatia, né? Estou perguntando qual a frequência, né? Eu acho que depende de qual fase você está na doença e dos fatores de risco desse paciente. Então, por exemplo, nos 3 primeiros anos, aí varia 3 a 5 anos de doença, pelo menos anual. Para um paciente que tem uma fibrose, que já tem sinal de fibrose, mas é incipiente, você não sabe se ela vai progredir, não atinge 20% da tomografia.
Então você fica em dúvida, será que vai ficar só essa imagem incipiente ou será que esse paciente vai progredir? Ainda mais se ele tiver fator de risco para progredir, como a ter esclero 70 positiva, aí às vezes vale a pena fazer mais precoce, fazer entre 4 a 6 meses e ver como esse paciente evolui. Mas como screening, para quem não tem nada na tomo e é assintomático, pelo menos anual na fase mais precoce. Outra coisa que eu até já conversei com a Cris é para os pacientes que já saíram dessa fase, até 5 anos de doença, e que tem centrômero positivo. O risco desse paciente ter fibrose pulmonar é muito baixo. Então, para esses pacientes, talvez não seja necessário ficar fazendo tomo com ele assintomático e sem fator de risco e já numa fase mais tardia da doença. Para esse paciente, acho que talvez só se tiver sintoma, né? Sim. Outra pergunta aqui da Monique, ela pergunta quais os valores de capacidade vital forçada para se valorizar clinicamente. Essa é uma pergunta muito importante, né? Que a gente também tem discutido isso com frequência, né, Ana? Os artigos um pouco mais antigos da década passada sempre colocam que a gente tem que valorizar a capacidade vital forçada menor que 70%. Esse paciente, sem dúvida nenhuma, tem que ser tratado, mas isso é só uma parte dos pacientes que necessitam de tratamento. A gente não vai tratar todos os pacientes com esclero, que tem alguma doença pulmonar intersticial leve, esses às vezes não precisam de tratamento, mas é muito importante tomar cuidado com aqueles pacientes que às vezes têm capacidade vital forçada normal, tomografia só com um pouquinho de alteração, um pouco de vidro fosco, menos de 20%, e você decide não tratar. Às vezes esse paciente tem uma capacidade vital forçada que era, sei lá, de 90%, mas antes era de 100, 120. Então ele teve uma queda na capacidade vital forçada. Então é um conjunto de parâmetros, fatores de risco, uma série de informações que a gente utiliza para decidir se vai tratar ou não, principalmente esses pacientes em fase mais precoce, que eu acho que é onde a gente tem mais dúvida hoje de quando tratar. É perfeito isso. Eu acho que um dos problemas da sensibilidade da CVF é essa, né? O normal não é 70, o normal varia de 70 a 120. Então, às vezes a gente não pega esse paciente com 120, e aí a gente já pega ele com 80 e fala, 80 tá bom, mas esse paciente tinha 120. Então, a evolução da prova de função é muito importante. Assim, quando a gente está seguindo o paciente, o que a gente considera clinicamente significativo é uma queda maior que 10% da CVF, ou menor que 10%, mas com uma queda maior de 15% do DLCO. Então, essa é um parâmetro que a gente considera que não é só variação do exame. Mas sempre lembrar que o paciente com esclero ele tem várias outras coisas para alterar o CVF, né? Então, o paciente que está progredindo com quadro cutâneo muito importante, com restrição de caixa torácica, com miopatia, ele também pode alterar o CVF. O paciente que tem hipertensão pulmonar ele também pode alterar o DLCO. Então, é uma avaliação. O paciente com esclero, acho que a gente gosta por isso, né? Porque ele pode ter vários acometimentos e a gente tem que interpretar todo o grupo de manifestações que ele pode ter, né? Exato. Desculpa, Cris. Alguém perguntou se é porque, se fosse feito direitinho, seria mais, que é um exame sensível. A gente não sabe exatamente por que o papel da espirometria não é igual na fibrose pulmonar e na esclero. Mas a gente sabe que a sensibilidade dela na esclero não é não é tão boa quanto na fibrose pulmonar idiopática. Para a gente, a tomografia é muito importante. Com a tomografia, a gente consegue detectar alterações em fases mais precoces, né? Então, acho que hoje, para decidir tratamento, a gente tem o clássico, que é aquele paciente que tem uma tomografia com mais de 20% de acometimento, ou uma tomografia com
uma extensão grande de acometimento e capacidade vital forçada menor que 70%, esse você não tem dúvida que você vai tratar, e aquele que tem uma tomo sem tanta alteração e às vezes uma capacidade vital forçada normal, como eu falei, aí você vai ver outros parâmetros associados. Pode ser teste da caminhada, como a Ana Paula aqui perguntou, um paciente que desatura no teste da caminhada pode ser tratado, mesmo tendo uma manifestação subclínica. Paciente com sintoma e também paciente que entra naquele grupo de pacientes com fatores de risco muito importantes. Então, paciente com uma esclero forma difusa no início, com um diagnóstico recente e com SL70 positivo, mesmo que tenha uma capacidade vital forçada que não esteja tão baixa, na minha opinião, deve ser tratado. Não sei se a Ana concorda. Eu concordo. Eu concordo principalmente nessa fase inicial, né? Eu tenho uma tendência a tratar os pacientes precocemente, assim, porque o que é inflamação a gente traz de volta, né? O que é fibrose a gente não consegue mais trazer. Então, eu acho que a piora funcional, quando já é fibrose, a gente não consegue reverter, né? Então, eu compartilho 100% dessa opinião. Sim. Outra pergunta interessante do Rodrigo Oliveira: as tomografias normalmente não trazem a porcentagem de acometimento. Isso é verdade, essa avaliação é subjetiva. É mesmo, né? Eu estava discutindo isso, depois a Ana pode complementar, esses dias com o Dr. Gustavo Meirelles, ele é quem lauda as tomografias no Fleury, ele estava comentando que mesmo entre eles, entre os radiologistas experientes em avaliar a intersticiopatia, há uma variação grande entre a interpretação da extensão de acometimento. Não é uma avaliação subjetiva, mas é um parâmetro que a gente deve utilizar tendo isso em mente. Né? Quando tem muita alteração, fica fácil de ver, de ter certeza que você precisa tratar. Quando tem menos, gera um pouquinho mais de dúvida. Existem hoje softwares específicos para você quantificar a extensão de acometimento na tomografia. Eu acho que isso vai ser uma realidade em pouco tempo. Eles estão utilizando, tem alguns artigos publicados, e talvez isso passe a entrar mais na nossa rotina. Porque às vezes a gente fica em dúvida mesmo, né, Ana? Qual é o grau de extensão que tem numa tomografia? Acho que atualmente é meio subjetivo mesmo, né? E principalmente comparar também a tomografia do paciente se teve piora ou não. E nos casos que tem menos acometimento, assim, menos importante, como a gente já falou, levar em consideração as outras coisas, né? Sintoma, prova de função, para decidir tratamento, fator de risco, tempo de doença desse paciente. Então, acho que isso é importante para decidir se vai tratar ou não. Outra pergunta interessante, que é uma questão que a gente está vivendo agora, é em relação à pandemia do Covid. A Carolina Miller, do Paraná, pergunta como fazer no momento de pandemia sem a espirometria. Boa pergunta. Realmente, a espirometria, todos os aparelhos estão fechados, eu não sei como é que está no HC, Ana. Realmente eles não estão fazendo porque tem um risco alto de contaminação, né? Pelo Covid. Então, acho que a gente vai ficar um tempo realmente sem ter esse exame disponível. Espero que seja curto. Eu espero que seja curto também. Parece que espirometria, tá, a sociedade de pneumo meio proibiu mesmo de fazer, né, pelo risco. Bom, e aí se você tiver dúvida, o paciente que está tratando, ele deve continuar tratando. Eu acho que é mais importante para o paciente que está sendo diagnosticado. E aí, como a gente falou, a tomografia já acho que ajuda, já resolve a maior parte das dúvidas, né? Lançar mão das outras ferramentas, né, e esperar até ter a espirometria à mão. Agora, indo para as perguntas já mais relacionadas ao tratamento, Dr. Mauro Cavalcante e Mônica perguntam fazem uma pergunta aqui que tem muito já a ver com tratamento. Qual a importância do controle da doença do refluxo gastroesofágico nesses pacientes? É fundamental, né? Ana, você quer falar? Não, pode falar. Mas
Quer falar? Não, não. Não. Não, é fundamental. E a diferença, diferenciar é muito difícil, né? E a gente sempre trata, porque mesmo que, às vezes, não só a gente não consegue diferenciar, como às vezes o refluxo é o fator que exacerba a fibrose pulmonar. Então, ele exacerba o processo inflamatório no pulmão. Então, tratar o refluxo, independente se o predomínio seja pelo próprio refluxo ou se está exacerbando essa doença pulmonar, tratar o refluxo 90% dos pacientes têm acometimento esofágico, então a gente sempre trata refluxo, mesmo nos oligossintomáticos, pelo menos com inibidor de bomba, de prótons, e para os que a gente tem evidência de desmotilidade, a gente também dá procinético, tipo domperidona, bromoprida, outras coisas, né? Mas por um tempo se passou assim, isso é refluxo, isso é doença. Hoje em dia eu acho que a gente tem um pouquinho mais que talvez o próprio refluxo ative a doença. Então não são coisas tão separadas e tratar o refluxo é sempre importante. Às vezes é difícil diferenciar, né, o sintoma. Existem algumas alterações tomográficas, algumas diferenças. Quando tem mais refluxo, tem mais um padrão centríolo lobular, mas isso não é tão fácil, às vezes, de ver. As recomendações hoje, inclusive em algoritmos, nos artigos mais recentes, é você tratar o refluxo em todo paciente que tem desmotilidade, independente de sintoma ou não. Entra como uma das coisas já iniciais, first line, assim, de tratamento na doença pulmonar intersticial. Porque a gente sabe que esses pacientes podem progredir mais se estiverem fazendo microaspiração por refluxo. Então, é importante esse tratamento, esse cuidado mesmo. E aí tem uma pergunta aqui sobre. Eu não estou conseguindo responder todas, gente. São muitas perguntas, eu agradeço a participação. As que eu estou conseguindo ler e acompanhar, eu estou passando aqui para a live. Então, aqui tem uma pergunta sobre qual o timing para se entrar com os antifibróticos. A gente já pode entrar um pouquinho no tratamento. Né? É uma dúvida que acho que todos nós temos agora, com a chegada principalmente do nintedanib, que foi aprovado ano passado pela Anvisa e pelo FDA para o tratamento da doença pulmonar intersticial associada à esclero. E qual a melhor associação? Eles perguntam aqui, qual a melhor associação dos antifibróticos? Com ciclofosfamida ou com micofenolato? Quando indicar cada um desses tratamentos? Eu acho que é importante, primeiro, a gente lembrar e salientar que os antifibróticos, eles são um novo arsenal, acho que vai modificar, realmente vai ser uma mudança de paradigma no tratamento da doença pulmonar intersticial associada a esclero, mas hoje, até o momento, o tratamento padrão ainda é com imunossupressores, até por uma questão de acesso, né? Então, os estudos clássicos com ciclofosfamida e micofenolato, a Ana acho que pode falar um pouquinho, eles mostraram a efetividade dessas drogas e depois a gente pode falar um pouquinho de quando entrar com os antifibróticos, mas lembrar primeiro do tratamento inicial, talvez com ciclo ou com micofenolato, né, Ana? É o que a gente tem de evidência, né? Eu acho que às vezes quem trabalha assim com esclero acha que nada melhora a doença, né? Mas a gente vê que melhora sintoma. Tanto a gente vê quanto nos estudos os pacientes melhoraram sintoma, tosse, dispneia, tudo isso. E melhoraram CVF. Esse melhoraram CVF eu fico um pouquinho desconfortável de dizer, assim, com todas essas letras, porque melhorou muito pouco, né? Então, o objetivo melhorou 2%, mais ou menos, né? Então, o objetivo do nosso tratamento é sempre estabilizar a função pulmonar e melhorar o sintoma desse paciente. Então, tanto o Mofetil quanto a Ciclo, os dois, teve um estudo, tem os dois estudos mais famosos, né, que é o Stand Lang 1 e o 2, o 1 é com ciclofosfamida versus placebo, e o 2 é ciclofosfamida versus Mofetil. O ciclofosfamida versus placebo melhorou tanto sintoma quanto CVF, eles usaram ciclo oral por um ano.
e acompanharam até o segundo ano. Depois, no segundo ano, essa melhora ela volta a, ao nível basal do paciente, ou seja, não dá para fazer e não deixar com nada de manutenção. O 2, o Study Lung 2, comparou o mofetil com ciclo. Também ciclo oral e o mofetil foram 3 gramas. Por que eu estou reforçando isso? Porque o mofetil teve menos efeito colateral. E a ciclo oral, a gente sabe que tem um pouquinho mais de efeito colateral mesmo. A gente só usa ciclo EV, no geral, 6 meses a 1 ano, geralmente 1 ano, a gente tenta usar 1 ano. Mas os consensos hoje em dia recomendam, conforme acesso, iniciar inclusive com mofetil. E sempre tentar alcançar a dose de 3 gramas. Eu particularmente gosto muito da ciclo, elas são equiparáveis, eu acho que garante adesão, eu acho que o efeito inicial é mais rápido, o mofetil às vezes a gente demora um pouquinho para atingir a dose, né? E às vezes o que a gente vê um pouquinho na prática é que o paciente com esclero, às vezes o sintoma gastrointestinal com mofetil é um pouquinho mais exacerbado, então às vezes dificulta um pouquinho. Então hoje em dia ciclo ou mofetil, tanto faz, os dois são equiparáveis, com mofetil um pouco menos de efeito colateral nos estudos. Na prática, a gente se dá muito bem com a ciclo, né, com o uso da ciclo. Corticoide a gente não usa, nem em baixa dose, tem alguns estudos com baixa dose. E acho que isso. Agora tem os estudos com Rituxi e os estudos com tocilizumab. Os estudos com Rituxi deixaram... A gente teve uma esperança grande, teve até um estudo controlado que em pacientes com doença precoce, só esclerossetenta positivo e com doença precoce. Nesse estudo a resposta foi boa, ganhou CVF, mas aí na base de dados de Euster eles compararam, que é o estudo mais recente, eles compararam mais de 200 pacientes e não teve benefício. Eu tenho algumas críticas a esse estudo, que o primeiro é que eles compararam já pacientes com indicação de Rituxi, ou seja, eles só selecionaram os pacientes que usaram o Rituxi. Então, talvez tenha um pouquinho de viés que esses pacientes pudessem ser já mais graves. E se você olhar o baseline deles, dos controles e os que usaram Rituxi, são pacientes muito diferentes. Foi corrigido estatisticamente, mas eu acho que se você, talvez o problema do Ritux seja selecionar o paciente correto. Eu tenho dificuldade de dizer assim que ele não funciona baseado só nesse estudo, mas tem esse estudo que foi negativo, contrariando os outros estudos de caso controle, outras coisas, mas eu acho que talvez o problema desse estudo seja a seleção do paciente. O que você acha, Cris? Eu acho que o Ritux é uma opção, assim como talvez o tocilizumab, para pacientes que não responderam ou continuam progredindo, apesar do uso dos outros imunossupressores e também talvez até dos antifibróticos em pouco tempo, que a gente vai começar a utilizar. Em relação ao rituximab, esses estudos são controversos, né? Tem alguns estudos abertos, saiu um estudo de um grupo indiano que foi publicado no Rheumatology em 2018, com 30 pacientes que fizeram uso de rituximab e 30 que fizeram uso de ciclo endovenosa por 6 meses, e esse estudo mostrou um ganho significativo da capacidade vital forçada nos pacientes que fizeram uso de rituximab e não do grupo que fez uso de ciclofosfamida. Então, foi uma esperança. E depois veio esse estudo realmente do Eustar, como você falou, que foi meio um banho de água fria, né? Que parece que não houve ganho de capacidade vital forçada e dos outros parâmetros respiratórios. Importante lembrar que outras coisas melhoraram, como score cutâneo. Então, score cutâneo em todos os estudos melhora com rituximab, assim como também com ciclofosfamida e com micofenolato, né? A gente tem que lembrar que esses pacientes são pacientes com doença sistêmica. Aqui a gente está só falando da doença pulmonar intersticial, mas tem uma série de outros órgãos que podem estar cometidos e a gente tem que pesar isso até quando está escolhendo um tratamento específico. Eu acho que em relação ao rituximab, a gente tem que esperar, tem 2 ensaios clínicos que vão responder melhor isso, que estão em andamento. Um é o Recital
e o outro eu não me lembro, não me recordo o nome, mas um é comparando rituximab versus ciclofosfamida EV por 6 meses, e é um estudo cego, randomizado, controlado, que os resultados devem sair no final do ano. E outro é um estudo também bem bacana, comparando rituximab mais micofenolato versus só micofenolato para o tratamento da doença pulmonar intersticial. Então, talvez com esses resultados a gente consiga ter mais segurança, ter uma coisa mais bem definida, qual o papel realmente do rituximab para o tratamento da doença pulmonar intersticial. E aqui tem uma outra pergunta em relação à azatioprina, da Andréa Cury. Essa é uma pergunta que eu imaginei que fosse ser feita, é importante a gente ter ela. A Andréa pergunta se a azatioprina é igual ao micofenolato como terapia de indução, como terapia de manutenção, provavelmente, ela quis dizer, terapia de manutenção após a indução. Ah, pode falar. Estou não, pensando. como indução, não, aí a gente sabe que Não, não mesmo, que o mofetil e a ciclo são superiores. Como manutenção, não tem nenhum estudo bom, mas a gente sabe que como indução o mofetil é superior, a nossa tentativa é manter com o mofetil. Se não tiver acesso, a nossa segunda escolha de manutenção depois da ciclo é a asa. Agora, como indução, eu não uso. Às vezes a gente recebe uns pacientes que ficou sem dúvida se tratava, se não tratava e deram asa na dúvida. Isso eu não sou muito a favor, porque eu acho que se o paciente tem indicação de tratar, que faça terapia de indução mesmo, como ofetil ou ciclo. Mas como manutenção, cabe asa. Mas a gente não tem um estudo assim forte que compare os dois, né? É exatamente, só corroborando o que você falou. A asa como indução não deve ser utilizada, né? A não sei que seja um caso muito, muito específico de um paciente com um perfil, com algum risco, que você vai usar por um outro motivo, né? Mas a indução deve ser feita ou com ciclofosfamida, ou com micofenolato, ou talvez com antifibrótico. Agora, a manutenção, sim, você pode fazer com azatioprina. Eu estava pensando em relação à pergunta se realmente existe algum estudo que comparou a azatioprina com micofenolato para manutenção. Esse estudo não tem. O que eu faço na prática lá na escola? Aqueles pacientes que foram muito bem, que tiveram uma resposta muito boa ao tratamento de manutenção, assim como a gente faz para nefrite lúpica, né? Eu acabo deixando com azatioprina porque o acesso é muito mais fácil e tem menos efeito colateral. Aquele paciente que teve uma resposta parcial ou que tenha fator de risco, que seja um paciente mais grave, aí eu acho que o ideal é deixar a manutenção com o micofenolato mesmo. Outra pergunta aqui de várias pessoas: qual a dose máxima de ciclofosfamida que vocês usam? Quer responder, Ana? Fala, Cris, depois eu falo. A gente geralmente faz pulso, realmente o acesso a pulso é mais fácil. Eu concordo com a Ana em relação a essa questão da, primeiro, tolerabilidade, a dose cumulativa, que acaba sendo mais baixa, e a aderência, né? Você tem mais certeza que ele fez quando você faz com pulso. E a maioria dos centros que tratam pacientes com esclero fazem pulso mesmo. Esses 2 ensaios clínicos que foram com ciclo VO, por uma questão mais de comodidade, na hora que eles desenharam o estudo. Em relação às doses que a gente utiliza, geralmente, se for uma manifestação mais importante, a gente faz 12 meses de pulso. Você pode começar com 500 miligramas por metro quadrado. A gente não costuma aumentar muito, porque senão fica com uma dose acumulativa muito alta, mas até 600 miligramas por metro quadrado ou 700, dependendo da gravidade do paciente. A gente começa com 500 e depois vai sentindo. A gente também, e a gente não costuma, quando a superfície corpórea do paciente é muito alta, a gente não costuma muito passar de 1 grama, se preocupando também com a dose cumulativa, porque a previsão são 12 pulsos, né?
Então, em geral, a gente tenta manter uma dose máxima mensal de 1 grama, 1,2 no máximo, assim, né? O que já dá uma dose cumulativa de ciclo alta, né? É. Bom, tem várias pessoas aqui perguntando sobre os antifibróticos. A Cleo quer saber muito sobre os antifibróticos. Teve algumas outras perguntas aqui que eu também passei. Quando os antifibróticos são iniciados? Quais as evidências para casos mais avançados? Vamos falar então um pouquinho sobre os antifibróticos, principalmente o nintedanib, porque o nintedanib é o que foi aprovado e o que tem ensaio clínico já com resultado, né? Então, o legal, eu acho, de falar sobre essa droga, como eu falei no início, é uma droga com outro mecanismo de ação, então não é um imunossupressor, vai agir como um antifibrótico. Ele já vinha sendo usado para pacientes com fibrose pulmonar idiopática, então já existe uma experiência aí dos pneumologistas com essa droga, ela já foi aprovada há mais ou menos 5 anos para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática, e desde o ano passado, então, para esclero. Apesar do acesso ainda ser difícil, alguém perguntou se ele está disponível no SUS, ele ainda não está disponível no SUS, né? O que o estudo mostrou? Tem uma publicação do ano passado com os resultados do Censis, que foi um ensaio clínico muito grande, com quase 580 pacientes com esclero. Eles compararam o nintedanib versus placebo para fibrose pulmonar idiopática, para fibrose pulmonar associada a esclero, e o que eles viram foi que os pacientes que fizeram uso do nintedanib tiveram uma taxa de declínio da capacidade vital forçada anual menor do que os pacientes que não fizeram uso do nintedanib, do grupo placebo. Tem outra questão interessante em relação ao nintedanib e a esse estudo, que foi o fato de que a metade dos pacientes estavam usando o micofenolato, estavam com imunossupressor. Então, o que dá uma certa segurança para nós em relação à associação do antifibrótico com imunossupressor. E tem um outro estudo também, que é o Scleroderma langsted 3, que está comparando o outro antifibrótico, que é a pirfenidona, mais micofenolato versus só micofenolato. Esses resultados vão sair o ano que vem. Então, acho que a gente tem muita coisa aí pela frente. E quando a gente pode indicar nintedanib? Em quais quadros, né? Na verdade, acho que a gente ainda está aprendendo, né? Essa droga é nova, eu acho que a gente vai aprender, vai começar a usar e vai sentir qual a melhor indicação, mas a princípio você pode usar em qualquer momento, não tem paciente específico. Talvez o ideal seja usar mais no início, aquele paciente que você vê que tem fatores de risco, que tem uma esclero com mais acometimento pulmonar e não com tanta visceralização, talvez esse seja o paciente inicial para você iniciar um antifibrótico. Só lembrar que ele não funcionou para pele, né? E nem para úlcera. Então, assim, não é só o pulmão, né? Então, acho que na escolha também depende se esse paciente, geralmente o paciente está progredindo pulmão, ele é o mesmo perfil de risco do paciente estar progredindo pele, né? Então, eu acho que os estudos associados, né, tendo nesse estudo usado o mofetil junto com o nintedanib, eu acho que para a gente talvez esse seja o caminho, assim, mas por enquanto a gente, pelo menos eu não tenho experiência ainda, no HC a gente não tem acesso, né? Mas estou ansiosa por ter, porque muitos pacientes a gente não respondem bem, né? Então, acho que vai ser bastante útil, né? E só lembrar que foi um estudo, assim, que evitou perda, né? Os dois grupos perderam, o grupo placebo e o grupo nintedanib. Só que o grupo nintedanib perdeu menos. Então, também não é um tratamento mágico de super ganho de CVF, é um tratamento também de evitar progressão, né? Como todos os tratamentos, né? Os imunos, infelizmente, a gente não tem nenhum tratamento que muda completamente o curso da doença. Seria legal se a gente tivesse, né? Talvez em fases precoces, mas a gente realmente ainda
não achou isso. Se a gente for ver, por exemplo, o Scleroderma Lung Study One, né, Ana, que é o estudo que a gente sempre comenta de ciclo versus placebo, também, na verdade, a ciclo teve uma queda de -1 de CVF e o placebo teve uma queda maior. O que mostrou resultados mais satisfatórios foi o Scleroderma Lung Study 2, que comparou o ciclo com o micofenolato, e esse, assim, teve um ganho da capacidade vital forçada, mas foi discreto, foi de 2%. Então, é isso mesmo, eu acho que a gente pode almejar até o momento é manter a capacidade pulmonar desses pacientes. Mas talvez se eu conseguir manter a capacidade vital forçada, a capacidade pulmonar a longo prazo, eu mantenho esse paciente, eu melhoro a sobrevida, eu mantenho qualidade de vida, principalmente se eu tratar em fases precoces, né? E talvez o CVF, a outra discussão é se o CVF é realmente um bom parâmetro, né? Então a gente está dizendo, eles não ganham no CVF, mas eles ganham em sintoma, eles melhoram em sintoma. Então, talvez, não sei, o estudo escolheu o CVF como para avaliar, e nenhum estudo ganhou muito em CVF, mas os estudos também tiveram melhora da qualidade de vida, de sintoma. Então, são outros parâmetros que eu acho que a gente tem que levar em consideração, né? Sim, com Uma certeza. coisa assim, que eu acho que muda a evolução da doença e que infelizmente a gente não tem, nem na Paulista nem no HC, o pessoal de Ribeirão que sabe fazer isso e eles são super receptivos, é o transplante de medula, né? Que eu acho que vai ter cada vez mais espaço, porque os resultados são muito legais, né? Realmente tem ganho da prova de função, de mobilidade, de qualidade de vida. Então, acho que é um caminho que muda a evolução da doença. É bem lembrado, transplante autólogo, né, de célula-tronco, que é feito em poucos lugares, aqui no país, acho que só em Ribeirão Preto mesmo, mas é um tratamento indicado para casos bem selecionados, né, Ana? Não é para todo paciente. Existe uma série de critérios de exclusão, mas realmente aqueles pacientes que se submetem ao transplante, que não vão a óbito por ele, porque essa grande questão, existe uma taxa de óbito, mesmo que seja pequena e que esteja melhorando, mas que pode acontecer logo após o transplante, por isso que a gente não indica para todos, né? Mas se eles passam por essa fase, eles têm um ganho na qualidade de vida, nos parâmetros de função pulmonar, de tomografia, de pele, principalmente, né? Maior do que com os outros tratamentos, realmente. Mas eu acho que é porque a gente ainda não chegou numa outra droga que seja eficaz, que a gente tem que lançar a mão, às vezes, do transplante para casos bem selecionados. Aquele paciente, idealmente, com pouco tempo de doença, com fatores de mau prognóstico, com acometimento cutâneo grave. Não sei se você concorda, são esses que se beneficiam mais do transplante. Eu acho que não tem, eu acho que principalmente equipe preparada, né? Porque envolve a seleção para o transplante, envolve uma equipe muito bem preparada, tanto acho que a mortalidade foi melhorando muito conforme a curva de aprendizado até dos serviços, né? Eu já falei pro pessoal de verão que eu quero passar uns tempos lá para aprender com eles, porque eu acho incrível mesmo. Assim, eu acho que a gente tem que pensar mais na indicação. Eu acho que, então, o paciente com quadro cutâneo muito grave, refratário ao tratamento padrão e que não tem víscera importante, é um paciente que talvez se beneficiasse do transplante. Mesmo o paciente com fibrose pulmonar ainda não grave, ele também se beneficia. O que é contraindicação para eles é acometimento cardíaco ou hipertensão pulmonar. Então, esses pacientes, eles já são contraindicados para o transplante. Agora, os com pele e quadro pulmonar refratário ao tratamento padrão, que está progredindo e ainda tem condição clínica, né? Esses pacientes, eu acho que discutir pelo menos a possibilidade de transplante é importante, assim. Acho que é mais uma arma que a gente tem para uma doença que a gente ainda está trabalhando para descobrir qual o melhor tratamento, né? Com certeza. Outra pergunta aqui da MCF Salgado.
Eu agradeço a pergunta. No momento da pandemia, vocês iniciariam micofenolato? Eu acho que depende. Depende do contexto do paciente, né? Se for, eu acho que a gente tem que, claro, ter um cuidado e pensar melhor, mas se é um paciente grave, com uma doença grave, que tem que iniciar imunossupressor, se você for escolher, talvez, entre ciclofosfamida e micofenolato, talvez o micofenolato seja melhor, porque dá um pouco menos de infecção, né? Então, se tem que iniciar tratamento, eu acho que a gente não pode deixar passar. É uma doença grave e a gente vê que a capacidade vital forçada, que a função pulmonar desses pacientes, que a extensão da fibrose pulmonar vai aumentando se a gente não tratar adequadamente. E se eu tivesse um antifibrótico à mão, disponível junto pelo SUS, eu poderia usar agora na pandemia? Acho que sim. Ih, peraí. Talvez, né? Porque ele tem um risco menor de infecção. Então, é a vantagem dos antifibróticos em relação aos imunossupressores. É, eu acho que é uma doença com uma mortalidade muito alta, né? A gente não pode deixar de tratar. Se tiver indicação, tem que tratar. Acho que eu escolheria mofetil também, pelo risco da ciclo e pelas idas ao hospital também, né? Acho que evita ir ao hospital. Sim. Tem uma outra pergunta aqui da Adriana sobre o padrão PIL na tomografia. Essa é uma pergunta interessante, né? Se o padrão PIL na tomografia seria uma indicação mais forte para o uso dos antifibróticos. Na esclero, a gente vê mais PIN, né, Ana? A gente vê mais PIN mesmo, que aquele padrão mais de vidro fosco, com reticulado, principalmente em bases, meio heterogêneo, mas o padrão PIL é o padrão da fibrose pulmonar idiopática e talvez seja o que mais se beneficie entre os nossos pacientes do uso dos antifibróticos. Eu Então, acho que a existe... gente não sabe muito bem. Desculpa, Cris. Não, pode falar. Não, que eu acho que a gente não sabe muito bem exatamente por isso, porque no estudo a maioria é não específica, né? Mas o que é interessante é que na fibrose pulmonar idiopática, o quadro usual tem um estudo que fez imunossupressor, mas fez ASA, e aumentou a mortalidade, né? Não só não melhorou, como aumentou a mortalidade. Nas usuais da reumato, então, por exemplo, em artrite reumatoide, a gente não tem essa resposta, se a imunossupressão melhoraria ou se também poderia ser maléfico. Então, mas é uma coisa de se chamar a atenção, porque a PIL, né, a pneumopatia intersticial usual, ela, histologicamente, ela é caracterizada por fibrose, não por inflamação. Então, qual o papel do imunossupressor nesses pacientes? A gente tem dúvida nos nossos pacientes, particularmente que têm uma doença inflamatória, né? Agora, o papel dos antifibróticos a gente sabe que funciona para a idiopática. Agora, associado às nossas doenças, a gente também tem a dúvida ao contrário, né? Ao contrário do que a gente tem com o imunossupressor. Mas eu acho que seriam, sim, pela lógica, deveria ser mais indicado na PIL, né? Tem um outro estudo também que foi publicado recentemente com nintedanib para as outras doenças pulmonares intersticiais, foi o INBUILT. Ele pegou pacientes com pH, com pneumonite por hipersensibilidade e outras fibroses pulmonares, e incluiu um grupo, 25% deles tinham doença pulmonar intersticial associado a alguma doença do colágeno. Então, aí entrou artrite reumatoide, doença mista do tecido conjuntivo, principalmente, e esses pacientes também se beneficiaram da droga, né? Então, esse é um dado mais recente que é interessante. Se a gente for pensar, tinha uma pergunta aqui também, se a gente pode utilizar o antifibrótico em outras patologias. Parece que sim. E esses estudos ainda são recentes, então acho que a gente tem muito que aprender ainda, né, Ana? Sobre o ganho a longo prazo, quanto tempo a gente
vai utilizar, manejar os efeitos colaterais, né? Uma série de variáveis. Aí só com a prática, só utilizando que a gente vai conseguir sentir isso melhor. A Graça, aqui do Piauí, pergunta quanto tempo seria a terapia de manutenção após indução com imunossupressor. Acho que depende do tempo de doença que esse paciente tem e dos riscos de progressão da doença, né? Varia de 3 a 5 anos. Se for uma doença mais precoce, puxar mais para os 5, com fator de risco de progressão, puxar mais para os 5 anos, né? Se for uma doença um pouquinho mais tardia, de progressão mais lenta, sem tanto fator de risco, esclero 70 negativo, aí talvez puxar um pouquinho mais para os 3 anos, né? Acho que isso. Mas a gente não tem estudo bom com a fase de manutenção, né? Então, uma dúvida, isso é uma prática, na verdade, né? Opinião de especialistas, não eu, né? Dos consensos, opinião de especialista e não trabalho assim, controladinho, né? A gente mantém por um longo tempo mesmo, né? Lá na escola a gente mantém pelo menos por 2 anos e até 5 anos, e às vezes a gente fica com medo de retirar, né? Porque sabe que é uma doença grave, o paciente às vezes está estável e você fica inseguro, às vezes, num paciente com uma doença mais grave, com fatores de mau prognóstico, se dá para retirar o imunossupressor ou não. E às vezes a gente vê, mesmo passando esse tempo, você tira e às vezes piora, né? Mas a ideia é essa, né? Que o pico da doença seja até o 5º ano. Sim, exatamente. Isso é outra coisa importante. A gente precisa tratar precocemente, porque tem vários estudos mostrando que a perda da função pulmonar, principalmente acometimento pulmonar, cardíaco e renal, eles acontecem nos primeiros anos da doença, né, Ana? Então a gente tem que ficar muito atento a isso e fazer esse screening com esses exames, principalmente tomo e prova de função, para detectar precocemente. E aqueles que perdem muito rápido são aqueles com maior risco de óbito, aqueles que perdem função pulmonar ou que passam a ter um hematomo com acometimento maior, né? Se a gente lembrar que nosso objetivo é manter a função, a gente tem que evitar que perca, né? Vamos manter, quanto mais precoce a gente tratar, melhor a gente vai manter, né? Então, no platô que a gente pegar, quanto mais alto ele for, melhor, né? Sim. Aqui tem mais uma pergunta sobre a Daniele, reumatopediatra, pergunta se tem estudos na esclero juvenil com o nintedanib, não que eu saiba. É uma Não sei também. Não uma sei. doença Acho que também não. desafiadora, né? Mas eu acredito que ainda não. Até porque na esclero juvenil, assim, o que a gente vê é acometimento visceral menos importante, né? Então, geralmente mais responsivo e menos agressivo, né? Ao contrário de um monte de outras doenças juvenis, tipo lúpus, a esclero ela tende a ser menos agressiva um pouquinho nas formas juvenis, né? Ter menos víscera. Sim. E é rara, além de tudo, é bem rara, né, no juvenis. Então, acho É, difícil fazer um estudo só com juvenil. não, eu acho que não tem realmente dados ainda, mas quem sabe possa também ser uma opção de se utilizar, né? Outra pergunta aqui, quais são os efeitos colaterais do nintedanib? Os efeitos colaterais são basicamente gastrointestinais. Ele é um medicamento que dá bastante diarreia. O Census, que foi o estudo realizado nos pacientes com esclero, mostrou que 70% dos pacientes tiveram diarreia. O interessante é que na maioria dos casos foi leve, eles têm toda uma orientação de como manejar essa diarreia com loperamida, ou suspendendo a medicação, ou diminuindo a dose também do nintedanib. E é interessante porque a maioria dos pacientes, apesar dessa diarreia ser um evento adverso muito frequente, a maioria dos pacientes não precisou interromper o medicamento por causa disso. Eles tiveram uma taxa
de interrupção, de abandono do medicamento muito baixa no estudo. 80% dos pacientes permaneceram usando droga ou placebo no final do estudo. Outra coisa bacana é a interação com o micofenolato, né? A gente fica pensando, será que quem tomou micofenolato foi quem teve mais diarreia? Ou será que as duas drogas em conjunto vão favorecer a diarreia? Mas o estudo mostrou que não, a taxa de diarreia foi igual nos dois grupos, independente ou não do uso do nintedanib. A Dani pergunta também sobre a associação de pulso de metil em dose baixa na indução com ciclofosfamida. Questão do uso do corticoide, né, Ana? Quer responder? A gente não usa corticoide, a gente evita ao máximo usar corticoide de uma maneira geral na esclero, né? Por causa do risco de crise renal, apesar de se ter várias dúvidas em relação a isso, mas principalmente em pulso. Se a gente for usar corticoide por prurido cutâneo, por artralgia, ou a gente costuma, ou na fase edematosa, a gente costuma usar uma dose máxima de 20 miligramas, tentar tirar o mais precoce possível, né? E via oral. Pulso a gente não usa. E o estudo que usou corticoide não teve benefício, assim, para o pulmão, né? E lembrar também que o paciente, às vezes é o mesmo paciente, eles estão na mesma fase, né? Ou seja, quem faz crise renal, faz a crise renal ali até o 3º ano de doença. Quem está progredindo o pulmão também está progredindo ali perto do 3º ano de doença. Então, é um risco que eu acho que não vale a pena correr por um benefício que a gente desconhece, né? Então, a gente não usa, não. Aqui a gente também evita. Às vezes a gente tem que usar para aquele paciente que abre ao mesmo tempo uma miosite ou tem uma artrite refratária, né? Isso a gente vê às vezes no início da doença, né? É engraçado porque a gente fala que realmente não deve-se evitar o uso de corticoide na esclero por causa do risco de crise renal esclerodérmica e pela falta de evidência de que tem algum benefício, mas tem aqueles pacientes que a gente acaba tendo que usar mesmo, e aí a gente fica, às vezes, com receio, fica monitorando mais de pertinho. Eu acho que essa associação é muito difícil. Quando tem miopatia grave junto, é muito difícil, e até porque geralmente não, né? Mas a outra associação com a miopatia é acometimento cardíaco, né? Então, que tem risco de vida. Aí nessa situação, às vezes, a gente também usa o corticoide para tentar poupar, às vezes, uma outra droga que às vezes a gente usa, mas com evidência, com pouca evidência, né? É a imunoglobulina, que aí serviria para miopatia e teria um efeito rápido para tentar evitar o uso de muito corticoide, né? Com certeza. Eu vou passar para a última pergunta, que a gente já atingiu aqui os 60 minutos, passou rápido. Rapidinho. 60 minutos da live. Eu agradeço demais a participação de todos. Nós temos hoje 300 pessoas aqui plugadas. A última pergunta aqui é da Cátia Oliveira, de Fortaleza. Ela pergunta se os antifibróticos melhoram as manifestações do trato gastrointestinal e por quanto tempo usar os antifibróticos. Bom, essa questão do trato gastrointestinal não foi avaliada no estudo, mas eu acredito que não. Ele tem um efeito muito específico sobre a fibrose pulmonar. E a gente até talvez tenha ficado um pouco decepcionado com essa questão dele não ter melhorado a pele, né? Talvez pelo desenho do estudo, de ter escolhido pacientes com forma difusa e com forma limitada, 50% deles tinham forma limitada, o tempo de doença, ou a própria avaliação do score cutâneo, que alguns questionam se é o método ideal para você avaliar a melhora de acometimento cutâneo em ensaio clínico multicêntrico. Então, eu gostaria de anunciar a próxima live, que vai ser dia 16 de junho, sobre 15 de junho, desculpa, 15 de junho, sobre risco eminente de fratura,
Quem tiver mais perguntas pode enviar para as redes da Sociedade Paulista de Reumatologia, @reumatologia.sp. Eu agradeço muito a presença de todos, principalmente a Ana, que ficou aqui comigo, foi muito bacana, foi um prazer ter vocês. E tudo que a gente puder ajudar, principalmente os nossos pacientes, agradecer também os pacientes que participaram da live, a gente não pôde responder todas as perguntas, mas tudo que a gente faz é para melhorar a qualidade de vida dos pacientes que sofrem com esclerose sistêmica. Eu queria muito agradecer o convite, agradecer todo mundo que assistiu a live, agradecer as perguntas.